porque ele é um ser diferente, né? Em alguns momentos ele não sabe se vender, ele não sabe mostrar o seu trabalho. Tu acredita naquilo que o Coronel diz? O criativo tem que contar história? Eu acho que é uma parte do trabalho do criativo, né? O criativo que só conta história, ele vira chato, né? Ele não tem interessância, né? Eu acho que ele precisa... Você não tá chamando o Coronel de chato, né? Não, o Coronel eu conheço, eu gosto muito do Coronel, eu gosto muito dos poemas dele, inclusive. Mas ele não pode se prender a uma coisa só. Eu acho que é isso que é fundamental. Foi isso que eu aprendi muito também com a própria pandemia e a lógica como eu mudei a minha forma de agir. Hoje eu acho que um criativo que só é criativo, ele é desinteressante. Ele não agrega mais coisas do mundo, né? Ele não traz mais coisas do mundo, porque há 10 anos atrás, tu vivia criativamente bem olhando referência, olhando o archive, olhando o que estava acontecendo em Cannes, e tu baseava o teu trabalho, eu sei, eu tenho que ir por aqui, eu vou fazer sucesso. Hoje não existe mais isso. Hoje a gente tem uma relação completamente diferente com criatividade e com o que é criativo. Então, essa forma de atuar, se não vir da pessoa, e se a pessoa não tiver uma relação interessante com a vida para trazer isso para o trabalho, eu acho que fica aquém e acaba não sendo mais criativo hoje. Paulinha, como é que é transmitir isso tudo para o cliente? Gente, transmitir isso tudo Como é que pro ele te cliente, entende? a gente tem uma lógica um pouco diferente, né? Porque, como eu disse Não é a loja que te entende, mas como não é que é ele a te loja entende? que te entende, mas ele nos entende justamente porque a gente pensa além do problema dele, é a solução pensando no negócio. Né? Visualizando de que forma nós vamos responder para que aquele negócio aconteça e aconteça com sucesso. Né? Então, a gente pensa a lógica do negócio do cliente para depois pensar a solução criativa e estratégica em si. Né? Então, a gente precisa primeiro entender do negócio do cliente. E daí fica fácil de conseguir. João, o Nizam disse esses dias, já deve ter lido, que a propaganda não é mais a alma do negócio. O que é a alma do negócio é a estratégia. Concorda? Eu acho que o Nizam finalmente acordou para aquilo que faz a diferença. Né? Ele é um baita publicitário, né? Eu respeito ele profundamente, mas eu acho que ele é um marco de término da super ideia. Né? Do cara nem entendeu o briefing ainda e já está com a ideia. Né? Eu, como tu falasse, eu convivi com muitos criativos. Né? Agora, isso me trouxe uma riqueza muito grande para interpretar essas cabeças que são maravilhosas. Né? Mas algumas estão a serviço da arte e outras estão a serviço do ego. Então, e falo isso com meus 67 anos, eu já não estou muito preocupado com o que o resto vai achar. Né? Eu estou mais preocupado em falar o que eu entendo nessa altura do campeonato. Então, o Nizam é um cara muito interessante, voltando ao Nizam. Sim, a estratégia é o coração de tudo, né? Mas aquilo que a Paula falou é fundamental. O que tem que acontecer para acontecer o que precisa acontecer? Essa é a grande questão. Né? O que deve acontecer para acontecer aquilo que precisa acontecer? E nós trabalhamos, Nenê, com um novo paradigma focado em algo muito simples. Né? Nós entendemos que as house agencies são um dado de realidade, que os birôs também são um dado de realidade. O próprio Rafael montou um birô, né? Creative, né? Mas falta o penso estratégico. Tu está me entendendo? Então, tu não consegue fazer nada que gere alto impacto de vendas. Porque no final do dia, David Ogilvy já falava isso. A música que o anunciante, que o empresário mais gosta é o tilintar do caixa. Então, se não vender, tu sabe por ti como empresário, se não vender, se no final do mês não tiver caixa para pagar a estrutura, pagar a operação, não adianta nada. Então, essa longa caminhada, que eu falava há pouco, são quase 40 anos, né? Onde convivi com reis, com imperadores, com presidentes, com tudo que tu possa imaginar. E aprendi isso muito com Antônio Mafuz, né? Até conversa de mano, a conversar de igual. Né? Isso me fez me sentir muito confortável quando eu digo o seguinte: nós temos que produzir sucesso. É ambicioso? É. O que é o sucesso? Há meses atrás, eu conversando com o Leandro Melnick, às vésperas da gente lançar o Nilo Square, o Nilo Square. Ele dizia para mim: João, tem que dar certo, é um VGV muito alto. Eu digo: então vamos definir o que será o sucesso.
E aí nós definimos 3 KPIs. Vender rápido, vender muito e precificar acima do mercado. Passado um tempo, estávamos eu e ele, e mais a turma dele, em São Paulo, ganhando o maior prêmio da indústria brasileira do mercado imobiliário. E ele me olhou e disse, vender rápido, vender muito, precificar acima do mercado. Então, isso pressupõe o seguinte, não é um golpe criativo. Isto é conseguir aterrissar uma estratégia que faça sentido para alguém. Então, tem coisas que realmente eu sempre digo, né? O Heitor Bonen tinha razão. Né? Só o conhecimento garante não só a liberdade, mas a evolução. Então, se tu conseguir entender que tu tem que ser valor para alguém, tu tem que enxergar esse alguém. Quando a gente fez a estratégia do Nilo Square, a gente enxergou esse alguém. Quem era o alguém para os blocos residence, né? E ali a gente já definiu um primeiro passo. Né? Nós não vamos enquadrar essa operação como um grande prédio residencial que tem uma grande área condominial. Que daí a gente é igual o do vizinho ali adiante. Nós vamos enquadrar como um resort, porque resort é como o cérebro lê. O cérebro só lê imagens, não lê palavras. Então, quando tu fala resort, na cabeça do cara já vem lá, né? Um garçom com luva branca, uma piscina maravilhosa, uma vida maravilhosa. Isso me remete muito porque que a Raider, lá no passado, conseguia vender o chinelo 4 vezes mais caro do que o da Beira Rio. Ambas produziam praticamente pelo mesmo custo, só que a Beira Rio precificava 30%, 40% ou 50% acima. A Raider 4 vezes mais, porque ela vendia férias para os pés, do pedreiro, do pintor, que é o público da Raider. Então, essas genialidades, eu diria assim, de conseguir enxergar o que é o óbvio, e eu brigo muito sobre a importância do óbvio, né? Adams Óbvios, lá na década de 50, ele falava, se quiser vender chapéu, cara, não fotografa o corpo do sujeito, fotografa a cabeça, porque o chapéu fica em primeiro plano. Então, a soma desses elementos, desses assets, desses ativos, elas fazem a diferença. E nós hoje entendemos e aceitamos as houses como parceiras e não como inimigas. Se a house vai, numa escala de 0 a 10, vai até 5, o trabalho da competence começa a partir de 5. E a gente estimula nossos clientes a terem house, a terem birôs. Mas se ele quiser fazer algo excepcional, Nenê, se ele quiser dar uma bomba no mercado, nos chama. A gente faz.